Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha. Muito bem, vamos iniciando o nosso Batendo Forte de hoje. Mário Medalha já está conosco. Vamos trazer o Medalha para cá. Vamos enquadrar o nosso Mário Medalha, enquadrar no vídeo, né? Eu sempre repito isso aqui, né? Mário Medalha não precisa ser enquadrado, né? Aliás, é um dos poucos que não precisa ser enquadrado. Tá cada vez... Pensei que eu estava pensando aqui que tipo de enquadramento eu estou merecendo. Não, cada vez mais tem mais gente precisando. Exato. E aí, Mário, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Depois de uma quarta-feira, rapaz, que eu não... Olha, fazia tempo que eu não vi uma quarta-feira com tanto futebol. Só de amistosos de seleções foram 52. Nossa Senhora! E o curioso é que nós acabamos, né? Parece que é a nossa rotina, é a rotina da seleção brasileira. Aquelas equipes, aquelas seleções colocadas como principais favoritas, como mais fortes para a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi a que jogou contra o adversário mais fraco. Como sempre, né? Essa nossa programação de amistosos nunca, no meu modo de entender, não atende aquilo que a seleção brasileira merece, até pelo respeito que impõe, que deve ter. Jogamos contra a África do Sul, fizemos um score bom. Os dois jogadores que o Filipão chamou agora, o Rafinha e o Fernandinho, não tiveram a participação discreta, mas nem dá para considerar isso, né, Marcelo? Um jogo só você não vai. Os dois estão muito bem na Europa. Não quer dizer agora num jogo contra uma seleção fraca que eles não têm condições. Se o Felipão vai decidir, ele já disse que está com 90%, 95% do grupo fechado. Para meu desgosto, o Hulk parece que vai participar mesmo da Copa. Isso é uma coisa que eu não concebo, nem acho explicação justificativa. Isso aí começou com o Mano Menezes, né? A gente sabe. O Mano Menezes foi que descobriu o Hulk. E o Filipão está dando continuidade. O resto eu não tenho nenhuma restrição assim, Marcelo. E o Júlio César, né? O Júlio César, que estava todo mundo achando que estava fora de forma, mostrou um bom reflexo. Alguém comentou muito bem hoje, eu acho que não sei se foi o Domar, no comentário da manhã da Guarujá, que ele faz contigo, que existe o craque de seleção e o perna de pau de clube. O perna de pau de seleção e o craque de clube. Isso. E é uma boa definição isso, viu, Marcelo? E o Júlio César é um caso desse. O que me intriga também é o seguinte: o Júlio César ficou marginalizado no Queen's Rangers Park, um time da segunda divisão da Inglaterra, agora está disputando a Liga Americana pelo Toronto, um time do Canadá. É uma situação, olha, difícil de entender para um jogador titular de uma seleção brasileira, Marcelo. Não é qualquer jogador, não é qualquer seleção. É muito difícil de entender isso. O salário dele, olha, é verdade, não se costuma pagar muito para goleiro no Brasil, né? Com as exceções de praxe, mas talvez tenha sido difícil tentar trazer ele para cá, eu não sei, mas ele nem na Europa ele arrumou mais clube. É isso que eu ia dizer, né? Nem na Europa ele arrumou uma colocação, né? Pois é, será que esse rapaz aí tem algum problema pessoal, alguma coisa que não dá para... Não sei, Marcelo, eu não tenho notícia disso. Não tem, mas que é muito estranho, eu não sei se tu visse o jogo ontem. Eu vi uns pedaços, eu não fiquei ouvindo todo o tempo, não. Eu também não, até porque, Marcelo, eu fiquei dando
uma zapeada, tinha muito jogo, eu queria ver a Argentina, mas isso foi mais tarde. Mas eu tentei ver depois a Argentina, Espanha e Itália, foi um jogo interessante. Então você vê, me incomodo muito com o Galvão Bueno, sabe? Me irrito muito ouvindo o Galvão Bueno. Não, é muito chato. É muito chato. Ele é um porra. Eu tentei ver pela Sport TV também o jogo da seleção, mas o narrador da Sport TV não é dos 10 mais também para a gente aguentar. Tem uma voz muito enjoada, enfim. Mas, então, Marcelo, o que eu observei foi isso, né, que a gente encerrou essa etapa de preparação contra o adversário. O adversário é muito fraco. E, infelizmente, a gente não pode tirar muito desse amistoso. Claro que a gente já viu que a seleção melhorou, que o Filipão hoje é um time organizado, é um time que tem uma estrutura tática normal, nada de... O Filipão não reinventou a roda. Né? Ele apenas arrumou o time e botou os jogadores que ele... E já vinham até a maioria convocados pelo Mano e arrumou o time. Arrumou o time, deu um padrão de jogo, coisa assim. Mas eu ainda tenho também uma outra dúvida, Marcelo, com relação ao Fred. O Fred é um jogador que a gente sabe tem propenso à lesão, ele tem que ser monitorado, ele mesmo tem que se cuidar muito, ele até já prometeu isso, e vai até a Copa, não digo que ele vá virar um frade franciscano, mas sabe como é, Rio de Janeiro, e o Fred é solteiro, certo? Então, mas ele disse que vai tomar cuidado, porque ele sabe, se não fizer assim, ele pode chegar em cima da Copa e não poder jogar. Mas ele foi um dos jogadores de pouca movimentação, não é o Fred que a gente quer ver jogando. Estamos, né, Marcelo, com uma seleção à base de Neymar, que é para desconjuntar qualquer adversário. Esse jogador é fora de série e eu acho que ele é um dos poucos jogadores no mundo que a gente chama de imarcável, né? Esse verbo como é o Messi, enfim. Mas a seleção que eu tinha para dizer era isso, Marcelo, viu? Outra coisa que me chamou a atenção nos amistosos, aí uma coisa completamente... Assim, é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. A Alemanha ganhou do Chile 1-0, tomou um banho de bola, era para ter perdido 3 ou 4, ganhou de 1-0. Mas o que me chamou a atenção foi o uniforme, o segundo uniforme da Alemanha, lançado ontem nesse amistoso. Não sei se tu visse a Alemanha algumas. Não vi. O uniforme da Alemanha é inspirado no uniforme do Flamengo. Ué? Inclusive, ele é rubro-negro o uniforme. Tem uma explicação para essa coincidência, que a fábrica é a mesma que fornece os uniformes para o Flamengo. Ah, sim. Mas o que eu achei assim... Será que sobrou tecido? Sobrou o quê? Será que sobrou muito tecido? Estavam com estoque muito grande lá, resolveram usar o mesmo. Resolveram botar um paninho. Não, sabe que até não é tão despropositado assim, Marcelo, porque a Alemanha, as cores da bandeira da Alemanha é preto, vermelho e amarelo. Amarelo, né? Quer dizer, tá fora só o amarelo aí nessa camisa nova. Mas eu tô desconfiado do seguinte, mas talvez seja uma jogada de marketing da Alemanha para meio que aproximar um pouco da torcida. Sabe que a gente sabe que um dos maiores torcidas no Brasil é o Flamengo. Flamengo. Então, você vem jogar aqui no Brasil com uma camisa parecida com a do Flamengo, já, digamos, pode angariar alguma simpatia. E eles vão para Bahia, não vão? Eles mandaram construir. Eles mandaram construir um resort só para eles. Coisa linda. Que é o dinheiro, não? Então, que é dinheiro. Tá bom. Não, e organização, né, Marcos? Dinheiro e organização. Olha, nós não ficamos muito longe, porque a pedido do Filipão, a Granja Comari foi totalmente reformada. A CBF andou pensando em colocar a seleção brasileira num outro lugar, possivelmente alugar um hotel que tivesse um parque
enfim, um local para treinamento, mas o Filipão pediu que a CBF reformasse a Granja Comari. Essa obra, inclusive, vai ser entregue agora. Não sei se meados de março ou Era só o que faltava atrasar as obras, né? Não, essa não Aí vai não, atrasar. né? 15 milhões, Marcelo. Meu Deus do céu. 15 milhões custou essa brincadeira para a CBF. Tá Tá? certo. A pedido do Filipão, que diz que a Granja Comari é a casa da seleção, ele disse que não via sentido tirar a seleção de lá, e até logisticamente, Marcelo, tem uma vantagem para a CBF, para a seleção, que é a distância para o aeroporto do Galeão. São 91 quilômetros, e é por um percurso que não tem... pode ser feito tranquilamente em 1 hora. Bom, então tá. Tudo combina, né? Aliás, Marcelo, fala. Não, eu ia te falar da curiosidade desse jogo aí que deu 5-5, né? Ah, pois é. 10 gols. Isso está mais papelada, né? Do que é um jogo amistoso de... Eu comentei hoje com o Walter Souza, tu imaginou a desgraça do narrador gritando 10 gols? Bom, mas eu te garanto que ele não ia fazer que nem o Galvão Bueno, né? Que perdeu o primeiro gol da seleção. Ah, pois é. Ele não narrou o primeiro gol. Quando ele viu, a bola estava lá dentro. Consegue perder um gol no monitor. Todo. Ele foi ler não sei o que, uma mensagem, sei lá o que ele foi ler e perdeu. Mas a propósito, a gente está falando de televisão, Marcelo. Eu vi a transmissão via pay-per-view do jogo do Figueirense, né? Os 2-0 em cima do Criciúma. E novamente eu me deparei com mais um intruso, mais um estranho no ninho. O ex-jogador do Criciúma, Roberto Gaúcho, era o comentarista da jornada da TV. Assim, rapidinho que eu me lembrei, aqui só falando de Santa Catarina, tá? Mais especificamente da nossa região aqui, eu me lembrei de 6 estranhos no ninho, jogador e ex-treinador, invadindo a nossa seara, naquela condição de convidado especial, né, que é para burlar a legislação. Começou com o Pelé, isso aí, né? Começou com... eu nem me lembro, parece que foi com o Pelé, né? O Pelé arrumou uma encrenca na época com o sindicato de jornalistas, e aí... aliás, pois é, Marcelo, aliás, quem está arrumando encrenca com essa história, não sei se tu te lembra do Roger, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, lembro, claro. Jogou no Corinthians, e era casado com a... Como é o nome daquela gentil senhorita, aquela atriz, Débora Seco. Débora Seco. Casado com a Débora. Pois então, nem sabia que a Débora Seco era casada com ele, eu achei... Mas a Débora Seco não era casada com aquele rapaz lá do cantor lá, não sei como é que é o nome dele. Não. Era já... casada com o Roger, até o Vila distrato dele. Então. Tá. Eles tinham uma vida social intensa e relações perigosas, vamos dizer assim. Vamos ficar por aqui. Tá. Não, esse assunto me traz a lembrança do Roger pelo seguinte: então, aconteceu um episódio no camarote da Brahma que é bem emblemático. Esse negócio de ex-treinador, ex-árbitro, ex-jogador virar comentarista, tem um problema ético aí no meu entendimento. Sempre teve. E tem cada vez mais. E o Roger, hoje, ele é evitado pelos seus ex-colegas de profissão. Esse episódio aconteceu no camarote da Brahma, tinham outros jogadores lá, outros que estão em atividade, e evitaram o Roger por causa das críticas que ele tem feito, evidentemente envolvendo algum ex-companheiro, mas isso é evidente que ia acontecer, não, Marcelo. Da mesma forma, eu vejo isso com os ex-árbitros que também viraram comentaristas. E tem 2 problemas aí que eu vejo. Primeiro, a questão ética, você está julgando o ex-companheiro, enfim, é muito complicado. Ou então, Marcelo, que eles ficam inibidos exatamente em fazer um comentário mais forte, mais
mais contundente, Em porque razão, envolve... né? Então, isso é muito complicado, mas é o que está acontecendo no rádio e na TV brasileira. Aqui em Florianópolis está cheio, viu, Marcelo? É. Só a RBS, tem o Sávio, o Roberto Gaúcho e o Paulinho Criciúma. Agora já tem o Rui Guimarães, o Décio Antônio, uma outra emissora lá de São José, tem o Balduino, tinha o Flávio Roberto. O Flávio Roberto também pertenceu à RBS. Então isso é muito complicado, essa mistura não faz bem. Exceto aqueles que deixam de atuar em outra profissão e fazem uma faculdade, se formam e tal, né? Se O preparam caso pra do isso. Caio, né? É o Caio, né? É o caso o Caio fez jornalismo, formou em jornalismo, estudou e estuda até hoje. Ele é um rapaz. Mas Marcelo, ele é aquela história, né? É um rapaz com outra formação, teve berço, tem já um grau de cultura um pouco diferenciado, né? Então aí, claro que muda o enquadramento, já que nós falamos. Em enquadramento, muda o enquadramento. E o nosso campeonato aqui, Marcelo, começou com a lógica, né? O Figueirense ganhando do Criciúma, aliás, uma decepção esse time do Criciúma. E gastou uma revelia, né? Esse clube, né? E continua gastando, continua gastando. Não tem jeito. Não, o Figueirense que não chegou a fazer um grande jogo, etc., mas fez o que devia fazer em casa. E lá em Joinville deu a lógica, o empate. Vai ser interessante esse quadrangular, Marcelo, vai ser muito interessante. Acho que vai ser muito equilibrado, acho que ninguém vai disparar. Se for o mesmo perde-ganha que foi a fase anterior, vai ser muito interessante. E o hexagonal é aquela história, é o hexagonal dos dois extremos, né? Lá embaixo é o rebaixamento e aqui em cima é a vaga na Copa do Brasil. É uma coisa meio de samba de crioulo doido, assim, né? É o céu e o inferno no mesma Mas, competição, Marcelo, né? tu sabes que eu que vivo dando porrada na federação e no intrépido piloto Delfim Peixoto Filho, que agora não sei, acho que vai ser expulso da categoria, né? Porque se bem que ele arrumou uma outra carteira, mas enfim. Arrumou uma carteirinha lá meio mandrake, né? Sabe como é? O Jefferson Schmidt, que é árbitro do quadro, é major da PM, é o chefe, é o comandante lá em Itajaí, etc, etc. Enfim. Mas o que eu queria dizer, Marcelo, é que a federação até que arrumou uma fórmula inteligente, viu? Ela não alija ninguém até o fim do campeonato, porque criou dois campeonatos diferentes agora, né? O quadrangular para ver quem vai disputar o título e esse hexagonal, que é a briga para fugir do rebaixamento e para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Então eu acho que a federação arrumou uma forma inteligente que poderia ser copiada por outros estados, até porque não dá, né, Marcelo? O Campeonato do Rio de Janeiro tem 16 clubes, o Campeonato de São Paulo tem 20. É um absurdo. O Rio Grande do Sul parece que tem 16 também. É muito campeonato para pouco tempo, com o calendário apertado que a gente tem agora. E os jogos, Marcelo, olha aqui, ó. Sabe qual era o público no Scarpelli ontem à noite? 6.200 pagantes. Porra, pouca gente. Para um jogo de fase final de campeonato. E um time bom, né? O Criciúma e tal. Dois times bons. Então é isso, meu amigo. Já tirei minhas férias momescas. Como dizia o Arquimedes Fortini, eu não fui às pugnas burlescas. Eu também não. Mas tá cada vez mais difícil, né, cara? Não, eu abandonei. Tá complicado. Tu sabes o que eu fiz no carnaval? Eu ataquei de Peter Sellers. Eu vi alguns filmes da Pantera? Vi alguns filmes da Pantera Cor-de-Rosa. O Inspetor Clouseau. Quase me matei rindo. O Peter Sellers era maravilhoso. Quase me matei rindo. Olha, ri que nem no carnaval. E o Walter Souza me emprestou uns DVDs também do desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Os desenhos são maravilhosos. Não tem mais, né? Não tem mais. É uma pena, maravilhoso. E o Peter Sellers também, né? Sim. Não faz parte do passado já, mas muito engraçado, né? Muito inteligente tudo, né? Então tá. Era isso então, doutor?
Meu amigo, um abraço. Então, amanhã é sexta-feira, teremos um prenúncio de rodada boa domingo, viu? Pois O é, Figueirense vai a Blumenau jogar com o Metropolitano. um desafio, E né? o Criciúma vai ter que ganhar do Joinville de qualquer jeito para já não ficar mal na foto. Talvez Lá em esse seja Criciúma. o jogo mais eletrizante da rodada, né? Eu acho que é assim. É. Então tá bom, seu E Mário. é. Voltamos amanhã neste mesmo bate-canal aqui. Voltamos. Eu preciso falar contigo pela linha de serviço. Olha que eu boto do ar. Isso é o melhor papo de todos, né? Tá bom, então. Vou desligar logo aqui que eu fiquei curioso agora. Tá bom? Um abraço. Esse é Tchau, o um Mário abraço. Medalha, sempre conosco aqui no nosso papo. No nosso papo, não, no Batendo Forte, aqui pela RW Brasil. Nós voltamos amanhã. Até!